Cumprimentos amados com a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa 9ª videoaula da nossa lição de adulto. Hoje estamos falando a respeito de um assunto também de grande importância para as nossas vidas, orando e jejuando como Jesus ensinou. Esse é o assunto que estaremos estudando na lição de hoje, acerca da oração e acerca do jejum, conforme o ensinamento de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nosso texto áureo está em Atos 13, versículo 2 e 3. Disse o Espírito Santo: Partai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Veja que esse texto mostra que para enviar a obra missionária, os servos do Senhor, além do Espírito Santo já ter escolhido as pessoas a serem enviadas, eles ainda oraram, jejuaram e impuseram as mãos sobre servos de Deus que estariam sendo enviados nessa tarefa importante. A nossa verdade prática diz que a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Nós temos uma leitura bíblica em Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao versículo de número 18, que nos diz o seguinte: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Então, nessa lição, a gente vai estar aprendendo acerca da oração, conforme ensinada por Jesus, bem como as lições espirituais do jejum. O nosso querido Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às aspirações da alma, isto é, as nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados de maneira ou da maneira que Jesus ensinou na sua palavra. Por isso, a gente vai estar estudando nessa lição hoje o modelo verdadeiro de oração e jejum ensinado pelo Senhor Jesus no Sermão do Monte. Nosso primeiro tópico fala sobre a oração e diz que ela é um diálogo com o Pai. Então não podemos entender a oração como uma forma de barganha. Oro, falo com Deus e Deus vai ter que me conceder o que eu quero porque eu estou orando. Não. A oração, um diálogo com Deus, é uma conversa aberta com o Senhor, onde a pessoa chega diante do Senhor, abre o coração, chegamos diante do Senhor com verdade, com sinceridade, com temor, e o Senhor nos aceita o nosso pedido, se for da sua vontade. É bem necessário frisarmos que Ele atende se for da sua vontade
aquilo que nós estamos lhe apresentando. A natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus, a qual aparece na Bíblia Sagrada em diversas formas. A oração a gente encontra na Bíblia, por exemplo, como forma de confissão, confissão de pecados, o pecador está lá confessando seus pecados a Deus. Aparece em forma de adoração, o cristão expressando a sua gratidão a Deus. Aparece em forma de comunhão, em forma de ação de graça. Aparece ali, como por exemplo a Débora, como Davi, no Salmo 23. E no Novo Testamento, Paulo também exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Nós vamos ver um versículo aqui em Filipenses capítulo de número 4 e versículo 6, onde está escrito assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Oração, súplica, ação de graças. Sempre somos orientados na palavra do Senhor a colocar diante do Senhor toda a nossa ansiedade, todo o nosso desejo, aquilo que nos incomoda, coloca diante de Deus. Aquilo que nos alegra, expressa a gratidão diante do Senhor. Enfim, a vida do cristão vai estar sempre envolvida com a oração, seja pela alegria, seja na dor, seja no momento de gratidão, seja no momento de desespero. Sempre o correto é estarmos nos apresentando a Deus em oração. Pelo exposto, e em primeiro lugar, o que deve marcar prioritariamente nossas orações é a busca da glorificação do Pai, é o que está escrito em Mateus 6:9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sempre glorificar o nome do Senhor e entendermos que o Deus com quem estamos falando é um Deus santo. Nunca esquecer disso. Deus é santo, 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 santo em toda a sua essência. Então sempre lembrar de chegar diante dele com verdade, com sinceridade, confessando a ele nossas fraquezas, nossas falhas e pedindo a sua graça. Nunca podemos imprensar o Senhor na parede: o Senhor vai ter que me dar porque vai ter que me dar porque eu sou fiel. Não, fiel é Ele. Ele é fiel em todo o seu caminho, Ele é fiel em toda a sua essência, em toda a sua natureza. Não é isso? Então, mas também devemos pedir, suplicar e perseverar em nosso pedido, como Daniel fez. E a mulher Sírio-Fenícia também fez, e Jesus concedeu vitória. A resposta de Deus para quem o busca incessantemente. Jesus ele cita uma parábola que a gente encontra em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8, não vou ler a parábola toda, apenas citar por alto, onde o Senhor ali está estimulando os discípulos, está orientando os discípulos a perseverarem na oração e nunca desfalecer. Jesus fala nessa parábola do juiz iníquo, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Essa é a vontade de Deus para a vida de todos nós. Finalmente, podemos ainda pontuar a oração intercessória com o exemplo de Samuel. Nós encontramos em 1 Samuel capítulo 12 e versículo de número 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. O servo do Senhor está dizendo que esteja longe dele. Ele considerava até mesmo um pecado deixar de interceder por todo o povo de Israel. Assim também nós devemos nos apresentar diante do nosso Deus, intercedendo pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos nossos amigos, até mesmo pela vida dos inimigos. É o que a Bíblia orienta a fazer. Bem como também entendemos aqui, encontramos a oração realizada através da igreja primitiva, que está lá em Atos capítulo 12, versículo 5.
quando o texto nos fala da seguinte maneira: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quer dizer, o texto mostra a oração intercessória da igreja a favor da vida do Pedro. Segundo, como os homens de Deus viam a oração. A Bíblia nos incentiva a orar porque há poder nesse maravilhoso recurso espiritual, o qual não podemos desprezar. Agora é preciso entender uma coisa: não é uma fórmula mágica. A oração não é isso. A oração não é como um amuleto, né, que você, apenas por usar o amuleto, as coisas, segundo aqueles que pensam ou que imaginam que acontece alguma coisa, né? Estou protegido porque eu estou usando um amuleto. Nada disso. A oração é um relacionamento com Deus. Temos que sempre ter isso em mente, até para que a gente não fique frustrado quando não acontecer aquilo que a gente está pedindo. A oração é um relacionamento com Deus. Logo que lemos a Bíblia, percebemos que a oração é apresentada como uma ordem. Lucas 18:1, nós vimos o texto dizendo sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Tessalonicenses 5:17, Jesus, claro, usando Paulo, né? O Espírito de Cristo usando Paulo, disse, orai sem cessar. 1 Timóteo capítulo 2 e versículo de número 8, nós temos o seguinte texto: Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Observe um detalhe nesse texto. Paulo está dizendo: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ou seja, para que as nossas orações sejam agradáveis a Deus, é preciso que haja santidade, que não haja ira e muito menos contenda. Amém? Deu para o irmão entender aí? Santidade tem que haver, ira não, contenda não. Desta forma, nós somos aceitos pelo nosso Deus no relacionamento. Amém? No Antigo Testamento, por exemplo, Esdras via a oração como um recurso mais poderoso do que o exército do rei Artaxerxes. Vamos ler Esdras para a gente ver o que esse texto nos fala. Esdras capítulo 8, versículo 21, observe. Então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós, e para nossos filhos, e para toda a nossa fazenda. Verso 22. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Olha como a oração é importante na vida do cristão. Tudo bem, isso aqui é Antigo Testamento, é Esdras, mas o Novo Testamento está cheio, repleto. Inclusive, a vida do próprio Jesus é o maior exemplo. O maior exemplo. Até mesmo antes de Jesus vir, de Jesus nascer entre nós, a gente tem exemplos de homens e mulheres de Deus que viviam a vida em oração, né? Então a oração é fundamental. Sem oração, o cristão morre, padece, né? Não tem condições de prosseguir avante. No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. Vamos ver Mateus capítulo 4. Mateus 4, verso de número 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. O que Jesus estava fazendo durante esses 40 dias? Jejuando e orando. Sempre esses dois caminhos juntos.
né? Então, o próprio Jesus fez um momento extenso aqui, bem longo, de oração diante do nosso Pai Celestial. Nós temos também Lucas, capítulo de número 6, e verso 12, que nos fala da seguinte maneira: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha como Jesus dava prioridade à oração. Os apóstolos também, né, perseveravam em oração. Mas qual a maneira correta de orarmos? Existe uma maneira correta, uma maneira certa para a gente orar, para a gente falar com Deus? A Bíblia ensina que a oração tem um interlocutor direto. Mateus 6 e 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por isso, não podemos orar de qualquer maneira. É preciso ter a mesma atitude dos discípulos a respeito da forma de orar. Lucas 11, versículo 1, mostra os discípulos pedindo a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E a palavra de Deus nos ensina a respeito da maneira correta de orar. Mas que diferença faz isso? Não podemos orar de qualquer maneira? Não. Não podemos orar de qualquer forma, nem podemos orar por qualquer motivação. Existem religiões no mundo que oram até mesmo, posso dizer, mais do que os cristãos. Oram 3, 4, até mesmo 5 vezes no dia. É muitos momentos de oração. Porém, essa oração não é feita da maneira que Cristo ensinou. A oração a Deus, do Todo-Poderoso, tem que seguir a orientação do Filho de Deus, que veio aqui para ensinar-nos, para nos mostrar o caminho. Então, a gente vai aprender o seguinte: primeiro, a quem a oração deve ser dirigida. Vamos aprender também sobre a postura do corpo na oração, o horário da oração, o lugar da oração, o decoro na oração e o estado do coração na oração, que eu considero ser o principal. A quem a oração deve ser dirigida? A oração deve ser dirigida a Deus Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo, conforme está escrito em João capítulo 16, e verso 23 e 24. Mas qual a postura do corpo na oração? Não há uma exigência específica na Bíblia, nem tampouco um mandamento específico dizendo orem de pé, ou orem sentados, ou orem deitados, ou orem de joelhos. Não há um mandamento específico quanto a isso, As Escrituras revelam formas diversas de orar. Encontramos pessoas orando em pé, encontramos pessoas orando deitada, encontramos pessoas prostrado, orando de forma prostrada. Encontramos pessoas orando assentado, encontramos pessoas orando andando, encontramos exemplos de pessoas orando de joelhos, com as mãos estendidas. Enfim, várias formas a gente encontra, de pessoas orando ao Senhor. Então não há aqui uma postura, por exemplo, Deus só recebe minha oração se eu estiver de joelhos, ou se eu estiver de pé, ou se eu estiver deitado ou sentado. Não. O que vai contar nesta oração é o que procede do seu coração, se é de acordo com a vontade de Deus ou não. Isso é fundamental. Claro que é evidente que há momentos que você, adorador, que você, cristão, sente aquele desejo, aquela vontade de se colocar de joelhos diante do seu Deus. Você sente esse desejo. É uma forma de você se render. É uma forma de você dizer: Deus, olha, o Senhor é que manda, o Senhor é grande, é poderoso, eu sou pequeno, estou aqui, me colocando de joelhos aos teus pés. Mas há momentos que a gente está, por exemplo, viajando, você vai orando. Deus não ouve essa oração? Ouve sim. Pode atender? Com certeza. Então, é muito interessante. Mas qual horário? Existe um horário regular para oração? Um tempo específico de oração? Não.
Não existe. Ter um horário regular para falar com Deus, claro, é bíblico e também é bom. Vamos citar alguns exemplos aqui. Salmo 55, versículo 17 fala assim: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. É necessário frisar que os judeus tinham esse costume de orar 3 vezes ao dia diante do Senhor. Lembre que Daniel se colocava diante do Senhor, mesmo estando em Babilônia, 3 vezes ao dia diante do Pai. Não sabemos aqui a questão do tempo, quanto tempo eles ficavam de joelhos, mas sabemos que, no caso aqui do salmista, tarde, manhã, meio-dia. Ele escolhia 3 momentos onde pudesse ficar a sós com Deus. Podemos fazer isso, pastor? Podemos tomar esse modelo para nós e orar ao Senhor 3 vezes ao dia? Sim, podemos. Agora é necessário entender que Deus não vai atender pelo fato de estarmos orando 3 vezes ao dia. Mas será muito bom porque é uma questão de relacionamento. Quanto mais momentos você tira para estar a sós com Deus, dedicado àquele momento a Deus, melhor, porque o seu relacionamento só tende a crescer, né? Com certeza é algo muito vantajoso. Mas a Bíblia também diz que devemos orar sempre, sempre, perseverar, continuar, prosseguir, né? Orar na mente, no pensamento, né? Tem momento que você não pode dobrar o joelho, você não pode reservar um tempo, mas você pode pensar em Deus. Então, sempre é importante nós pensarmos desta maneira. O lugar da oração. Jesus disse que podemos orar secretamente em nosso aposento. Está lá em Mateus 6, versículo 6. Tu, pois, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto, né, e fechando a tua porta, orarás a teu Pai que está em oculto, né, e teu Pai que te vê em secreto ali te recompensará. Então, qual o momento específico da oração? Nós não temos também um local específico para a oração. Nós temos exemplo de Jesus orando em lugares solitários, né? Ele saía do meio da multidão e ia orar, né, separado ali. A ideia é de intimidade, de momentos a sós com Deus. O apóstolo Paulo diz que podemos orar em todo lugar. Não existe um lugar específico, né? Não existe um lugar específico. O que importa, que está em primeiro lugar, é a quem oramos e como está o nosso coração na oração. São 2 coisas fundamentais. O estado do coração na oração. Se o coração estiver transformado e cheio da palavra de Deus, nossa oração será ouvida. Mas é isso mesmo, pastor? Sim. Observe João capítulo 15 e versículo 7, o que Jesus falou. Ele disse assim, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Isso é necessário dizer também para os irmãos que quando a gente encontra no texto essa frase, e as minhas palavras estiverem em vós, isso aqui não significa apenas palavras decoradas, né? Não significa apenas decorar textos, mas viver o ensinamento do Mestre. Se nós estamos em Cristo e a palavra de Cristo está em nós, ou seja, para resumir, se nós amamos a palavra de Deus, então pediremos o que quisermos e nos será feito, nos será dado. Só que é necessário também colocarmos esse texto dentro de um outro contexto. Esta frase não significa também dizer que Deus vai atentar para todos os meus pedidos e respondê-los. Não. Esse texto está dentro do outro contexto, quando João escreve na sua primeira epístola, se não estou com a mente falhando agora, capítulo 5, verso 12, 13, por aí, onde o Senhor mostra com clareza que nós pediremos e o Senhor nos concederá se pedirmos segundo a sua vontade. Entende como é interessante? Se pedirmos segundo a sua vontade, Deus vai responder. Deus vai mandar a resposta. Tá bom? A oração, só para a gente
adiantar aqui o segundo tópico, a oração não é para manipular Deus. A oração não serve para manipular Deus. A oração, como eu já disse, eu retorno a dizer, é um meio de relacionamento com o Todo-Poderoso. Tá bom? Nunca imagine que eu vou mudar a ideia de Deus através da oração. Não, não é para isso. Segundo, a oração que Jesus ensinou. Jesus condenou a oração em público. Ele proíbe, por exemplo, a gente orar em culto público, temos um culto na praça. Jesus proíbe a gente orar em praça pública? Não. No texto bíblico em estudo, o Senhor Jesus não condenou a oração pública, visto que, pelo aspecto bíblico, ela é aceitável e recomendada. Nós tivemos até um exemplo, quero que os homens levantem, orem em todo lugar, levantando mão santa, sem ira e nem contenda. Isso é, na coletividade. Claro, a referência que a gente tem para orarmos em público, principalmente na coletividade, junto com outros amados irmãos. O que Jesus condena aqui é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição. É a ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens, o que os hipócritas fariseus sempre buscavam. Então Jesus está condenando, esse tipo de oração, orações mal intencionada, conforme está aqui apresentado para nós na palavra de Deus. Um cristão transformado por Jesus anda em sinceridade com Cristo, não busca glória para si e age com humildade, reconhecendo ele que somente Deus é digno de glória, porque Deus é o que ele é por si mesmo e opera quando quer, da maneira que quer, porque é Senhor e é soberano. Jesus quer que a gente seja discreto. As expressões, quando aparecem assim no texto bíblico, entra no teu aposento e fechando a tua porta, não significam que devemos ter um quarto só para a oração. Entende? Isso não quer dizer que devemos orar apenas dentro do nosso quarto. Entra no quarto, fecha a porta. É claro que podemos fazer de algum cômodo de nossa casa um local particular para falarmos com Deus. Também Jesus não está condenando isso, Contudo, no ensino de Cristo em Mateus 6, versos 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. Ou seja, quando Jesus diz, tu, pois, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai em secreto, quer dizer, seja discreto. Você não precisa se amostrar para ninguém, você não precisa se apresentar para ninguém, você precisa fazer para o teu Deus, para o teu Senhor ver e ouvir, e Ele agirá de forma que todos vejam o seu agir. E nisso quem é glorificado? É Deus que é glorificado. Esse lugar secreto traz o sentido de que quem tem a mente e coração transformados orará a Deus de modo humilde e sincero, sem buscar o aplauso dos homens. Para o cristão, o lugar secreto é visto como especial a fim de se afastar do mundo e estar sozinho com Deus. Ele sabe que a sua recompensa não vem de homens, mas do Pai que está no céu. Mas o que a Bíblia diz sobre as vãs repetições nas orações? Quando a oração é balbuciada apenas em palavras vazias, perde o foco que é Deus e se firma nas vãs repetições. Sobre esse assunto, Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações. Longas orações sem o coração. Na verdade, não é verdade que o Senhor despreza ou desprezava longos períodos de oração. Ora, o próprio Jesus fazia longos períodos de oração a noite inteira. O próprio Jesus fazia isso, Na Bíblia a gente encontra esse tipo de oração extenso por longos períodos. Mas o que ele contraria aqui é a atitude de alguém achar que quanto mais fizer barulho, Deus lhe ouvirá. Esse procedimento era peculiar dos pagãos, como bem se observa no caso dos profetas de Baal, que achavam que, pelo rebuliço que estavam fazendo, seriam atendidos.
Ora, na Bíblia encontramos orações curtas, feitas pelos homens de Deus com verdadeiro sentimento e que foram respondidas prontamente, como por exemplo a oração de Salomão, a oração de Ezequias. Temos também ali, podemos citar o exemplo de Neemias, que até mesmo quando foi falar com o rei, orou em pensamento rapidinho e Deus concedeu graça a ele diante do rei. Oração que tem repetição, mas que não envolve futilidade, mecanismo, tem seu valor e é aceitável. Entende? A gente precisa entender uma coisa. Vã repetição não é você pedir uma coisa e daqui a pouco se retornar e pedir novamente. O próprio Jesus repetiu. Jesus estava lá orando, no Getsemane, orou, veio onde estavam os discípulos estavam adormecidos, ele desperta eles, retorna para a oração e a Bíblia diz que ele ora com as mesmas palavras. Jesus estava usando de vã repetição? Não, ele estava expressando o que estava no coração. Entende? Era aquilo que estava por dentro dele. Ele retorna e ora a segunda vez, ele volta ao discípulo, retorna e ora a terceira vez. Enfim, o que a Bíblia está condenando é a gente achar que pelo muito falar, quer dizer, pela multidão das palavras, a gente vai ser ouvido. Pastor, mas se a gente passar a noite inteira orando, não vai ter repetição de palavras? Vai sim. Mas se a tua intenção é estar com Deus a noite inteira, se o desejo do seu coração está com Deus a noite inteira, se o teu coração está consciente de que você não está tentando barganhar com Deus, mas você sente a necessidade de estar diante dele, você se prostra diante do Senhor e diz: Deus, hoje a noite é contigo. Não é em vão, entende? Quando entregamos tudo nas mãos de Deus, em oração sincera e humilde, Ele cuida de nós. Terceiro e último para a gente terminar: oração e jejum. Uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinados. Por exemplo, 1 Samuel 7,5, que eu vou citar para os irmãos. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. 6. E congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram perante o Senhor e jejuaram aquele dia. E disseram ali: pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel. Veja que houve aqui 3 coisas que são fundamentais no nosso relacionamento com Deus. O que é? Oração, jejum, confissão de pecados. Então, diante do Senhor, a gente se prostra, confessa, Principalmente se você tem consciência de que cometeu pecados contra Deus, você vai confessar tudo, jejuar, orar, e Deus vai ser favorável. Tenho certeza absoluta para a sua vida. Por meio das Escrituras, podemos dizer que a oração e o jejum são vistos como atos que revelam disciplina, autonegação e humilhação, e mostram também dependência total de Deus em momentos mais extremos, quando precisamos buscá-lo para resolver um problema específico ou receber uma determinada orientação. O aspecto bíblico sobre o jejum. Na Bíblia há 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum: o ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado, como já disse, o homem jejuma, pede perdão a Deus pelos seus pecados. O da lamentação, fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha, no caso de Israel, que viveu em guerra, ou uma ameaça. Você está se sentindo ameaçado? Quando o povo de Deus se sentia ameaçado, lá no Antigo Testamento, eles entravam diante de Deus em jejum e oração. E hoje podemos fazer isso? Sim, com certeza. Nós precisamos de fé para resistir às ameaças do inimigo. E se nós orarmos e jejuarmos e vivermos a palavra de Deus, com certeza a nossa fé vai ser cada vez mais fortalecida. E o evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra, como já lemos no início. Também teve ali jejum e oração. Pela lei mosaica, havia um jejum anual no dia da expiação,
né? Essa prática se multiplicou em diversas formas, do nascer ao pôr do sol. Jejum de 7 dias, de 3 semanas, de 40 dias, nos meses 5º e 7º. Diante disso, os judeus decidiram jejuar 2 vezes por semana, que se tornou uma prática degenerada por causa do orgulho, no caso dos fariseus. Lembra do caso do fariseu que entra no templo e vai lá para o pé do altar e se gabando porque jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo que possuía, não era como aquele cobrador de imposto ali, aquele publicano, né? Ah, eu te agradeço que eu não sou como aquele. Não, olha, esse tipo de oração nem faça, que Deus não vai ouvir. Não vai receber, jejum ele não vai receber. Se fizermos para tentar nos comparar com outras pessoas, se sentindo melhor que outras pessoas, porque de fato nós não somos melhor que ninguém. Ninguém, absolutamente. Como já disse, tudo que somos, o que temos é graça de Deus na nossa vida. Não temos motivo de orgulho nenhum. É o favor de Deus sobre nós. Então nós temos aqui: entretanto, o Senhor Jesus não estabeleceu dias fixos sobre o jejum. Ele jejuou de modo espontâneo, tendo como objetivo principal estar mais preparado e sensível à missão para a qual for enviado pelo Pai, jamais por mera tradição. Jesus jejuava com propósito e nós devemos fazer a mesma coisa. Propósito, objetivo, né? O ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, é um ato voluntário, espontâneo. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma, com motivos especiais, quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação. No contexto de Mateus 6, 16 ao 18, o ensino do jejum também é a respeito da humildade e da descrição na prática. Nunca jejuar dizendo para os outros: hoje eu estou jejuando. Ninguém mexe comigo, não me ofereçam comida, não me ofereçam água, não me ofereçam suco, vitamina nenhuma, porque hoje eu estou jejuando. Não é desta forma. Assim a gente vai estar ostentando, querendo aparecer para os outros como o espiritual. Entende? Oração, jejum, esmola, todas as práticas cristãs devem ser feitas da forma mais discreta possível. Tá bom? Então, para jejuar não é preciso desfigurar o rosto, fazer aquela cara de fome, aquela cara de angústia, de tristeza, né, para ostentar a espiritualidade. Pois nosso Pai ensina o seguinte: olha, unge a cabeça e lava o rosto, para não transparecer para ninguém que você está jejuando. Assim como a oferta e a oração, o jejum não pode ser usado para atrair os olhares humanos, pois trata-se de uma prática piedosa diante de Deus. Toda prática verdadeiramente piedosa busca a glória de Deus e não a glória própria. Tudo o que o cristão fizer, faça para Deus ver, não para ser visto pelos homens. Não é verdade? Concluímos dizendo que o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração. Olha, meu irmão, minha irmã, você que me assiste agora, sem oração não existe vida com Deus. Não existe força para vencer. Sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais. Eu vou ainda, dentro da conclusão, citar um texto aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 8. Observe isso. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Quer dizer, práticas piedosas, quer dizer, práticas de dedicação a Deus, porque orar é uma dedicação a Deus, jejuar é uma dedicação a Deus, abençoar alguém com esmolas, com oferta, é uma dedicação a Deus. E isso deve ser feito, conforme a palavra de Deus está nos instruindo incessantemente. Não podemos cessar de fazer essas coisas. Não é questão de dizer assim: eu sou salvo se eu orar, só sou salvo se eu ler Bíblia, só sou salvo se eu jejuar,
só sou salvo se eu der esmolas. Não é dentro desse sentido, dizer vou fazer isso para ser salvo. Não. Mas todo homem e mulher que nasceu de novo entende que o relacionamento com Deus é prioridade para a sua vida espiritual. É prioridade para a sua vitória. E que se faltar essas coisas, a gente definha, a gente murcha, a gente perde o brilho, para de dar fruto, e aí não glorifica a Deus. Não é verdade? Então, pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Precisamos de uma vida espiritual mais abrangente, e isso só é possível com jejum, oração, meditação na palavra de Deus, prática da palavra de Deus e ajuda ao próximo. Tudo isso de forma muito discreta, querendo aparecer para Deus e não para os homens. Tá bom? Que Deus abençoe. Até a próxima aula em nome do Senhor Jesus.